Está aqui conosco o Leandro Amaral e com ele a gente vai destrinchar um pouco mais sobre esse assunto. A hora que fala em recuperação judicial já vem toda aquela dor de cabeça, aquela preocupação. Leandro, até onde o produtor ele pode ter um conforto e até onde isso é problema? Porque como o Euclides colocou ali, de repente as dívidas ficam com os bancos. De ontem eu ainda conversei com algumas autoridades do Mato Grosso. Em Diamantino tem uma situação de uma empresa com caso semelhante de recuperação judicial, mas as dívidas dela estavam mais com os bancos. As dívidas da Indiana são mais com os produtores. E aí? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Sucesso no Campo. Essa reportagem aqui passada vem bem a calhar aí com o que a gente pretende discutir aqui hoje com vocês, né? Como diz o advogado, isso é só a ponta do iceberg. Antes de vir para cá, eu vi no jornal que há um represamento de pedidos de recuperação judicial de produtores rurais que deve acontecer agora, logo após a retomada dos prazos processuais, que vai acontecer dia 4 de maio. Mas, enfim, nesse caso aqui eu não acompanhei os detalhes, mas o que eu posso dizer, Fabíola, é que a recuperação judicial é uma medida legal, né, idônea, e não pode ser banalizada. Eu não sei, volto a falar, o caso concreto específico, a gente não está mencionando mas, o caso. Assim, o que a gente trabalha aqui com alguns produtores rurais é agir de uma forma mais transparente, para não deixar ser pego de surpresa, como pelo menos na reportagem ali ficou claro que os produtores que são credores, né, foram pegos aí de surpresa. Deixa eu só mencionar um detalhe aqui ainda, né? Porque eu passei aí a segunda-feira à tarde, ontem, que o nosso programa de ontem ele foi um programa especial, então ele já estava gravado, não deu para a gente trazer nada disso aqui no dia de ontem. E conversando com o Sindicato Rural, a ProSoja em Mato Grosso, o Sindicato em Primavera. Então, a colocação, a tensão que esses produtores estavam, inclusive com o pedido de segredo de justiça no processo. Por isso que eu passei, essa foi uma das abordagens que eu passei para o Euclides, por isso que o doutor Euclides mencionou essa questão do segredo de justiça. A questão do segredo de justiça, ele é uma opção, tem que ter fundamentos, né? Mas eu volto a falar, quando você age com transparência, de repente você evita essa surpresa, essa mobilização na porta da empresa, porque isso tudo tende a desgastar a imagem da empresa. Porque qualquer empresa que entra com um pedido de recuperação judicial, na verdade, ela não está falida, ela não está quebrada. Ela está pedindo ela continua um tempo. Com as suas ações. Isso, a intenção dela é manter a imagem dela, né, na integralidade, como a empresa idônea, pedindo um prazo e condições de pagamento para todos os credores, né? Então, existe um procedimento, vai apresentar esse pedido na justiça, o juiz vai deferir ou não, porque se estiver faltando algum requisito, ele vai pedir para voltar e corrigir esses pedidos, e depois disso, deferido, tem 60 dias para apresentar um plano de pagamento de todos os credores. Nós aqui fazemos o quê? Antes de promover o pedido de recuperação judicial, a gente já senta com a maioria dos credores para poder desenhar um plano, para você não chegar, protocolar uma ação sem ter o mínimo de certeza de que esse plano vai ser aprovado lá na frente, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta legal. Inclusive, hoje aqui, os produtores rurais, eles têm legitimidade para poder fazer uso dela também, né? E eu acho muito válido o produtor rural fazer uso dessa recuperação judicial, mas em último caso, porque existem outras ferramentas que a gente prima, que é a recuperação extrajudicial, que é um procedimento fora da justiça, onde você senta com os credores fora do poder judiciário e tenta negociar com eles, entendeu? Então, assim, a intenção é manter uma transparência na relação, né? Então, nesse caso aqui é muito triste o que a gente vê ali, mas infelizmente é algo que a gente vai passar a ver agora com uma maior frequência, principalmente nesse momento que nós estamos passando dessa pandemia. Então, assim, o que a gente pode falar para vocês? Sobre produtor rural, em razão do endividamento que eles se encontram,
e do histórico das decisões do Poder Judiciário até o ano passado, hoje essa reestruturação do negócio, ela é possível por meio dessas ferramentas, a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial que foi apresentada ali agora, né, nessa reportagem. O que acontece, Fabíola? Produtor rural, ele pegava lá as operações de crédito, de custeio, de financiamento, tinha um problema na sua lavoura, perdia capacidade de pagamento, vai no banco para fazer uma negociação, o banco, ao invés de respeitar o manual do crédito rural, acaba fazendo o quê? Jogando ele para uma operação de crédito com juros mais altos, mais caros, né? E aí ele acaba se endividando. E assim sucessivamente, ele passa a pegar um empréstimo mais caro, começa a fazer um barter com valores altos, né? Com juros altos, e chega no momento em que a produção dele está toda comprometida. Até pouco tempo, a gente, quando falava em recuperação judicial, ela estava bem voltada para a pessoa jurídica. Isso. E aí, quando você mencionou aí que hoje o produtor rural, pessoa física, também pode fazer uso desta ferramenta. Ontem, o doutor Euclides, quando falou comigo, ele ainda até mencionou alguns clientes dele no Rio Grande do Sul, algumas ações que conseguiu a recuperação judicial para esses produtores. E aí é quando você também falou assim desse uso da extrajudicial, isso, que é para deixar de travar algumas outras medidas. Na verdade é o seguinte, Fabíola, existe, antes da recuperação judicial, a recuperação extrajudicial. Que é uma negociação, é uma entre negociação, você e eu. Ela é mais informal, né? E pelo fato de quando você promove a recuperação judicial, ainda no Brasil, aquela pecha de que o cara está quebrado, a empresa, o gestor não é um bom gestor, confunde recuperação com falência. São coisas completamente distintas. Isso é importante, né? Que a gente deixe claro, né? Isso. O fato da pessoa, a empresa, estar pleiteando uma recuperação ou extrajudicial ou judicial, não quer dizer que ele é um mau gestor. Não quer dizer que ele está querendo dar o calote. Pelo contrário, pode ser uma tentativa mesmo de resolver o problema. Na verdade, é uma tentativa de fazer a sua empresa permanecer no mercado e, permanecendo no mercado, consiga pagar todos os credores. Agora a gente tem aí, ontem, quando eu conversei por telefone com o doutor Euclides, e aí você, que a gente estava conversando e compactua pelo que eu vejo na mesma linha, é de que estas situações, elas são apenas a ponta do iceberg, sim, do problema de endividamento do setor produtivo. Isso. Até a gente vem acompanhando aí a questão do endividamento rural do produtor, ele é histórico. Em 95 teve uma securitização para 20 anos, de lá para cá as medidas do governo foram pontuais, nada para resolver o problema, né, o cerne da questão. E aí tem a Andaterra, tem algumas entidades que estão buscando, fazendo um coro junto ao governo, para que seja feito um refinanciamento pelo BNDES. Inclusive, quando você menciona a terra, eu também preciso registrar aqui que o deputado Jerônimo Gergen, ele fez um levantamento fugindo das instituições oficiais, porque os dados que o governo tem, de um modo geral, são aqueles das instituições financeiras. Isso. E pronto. E o Jerônimo conseguiu esse levantamento junto às cooperativas, às barters, às revendas, porque ali é que a dívida está grande. Isso, o endividamento... E o juro também, né? Isso. Aí o que acontece? As medidas públicas, ela vai acontecer só com operações de crédito nas instituições financeiras, mas o grosso hoje está nas revendas, trades. Outro problema grave também é porque às vezes pede manifestação. Quem é que está com problema de dívida? O produtor não fica levantando a mão e gritando, eu estou endividado, eu estou quebrado. Ninguém gosta de falar. Ninguém tem prazer de falar isso. Então aí o que acontece? A Andaterra, o deputado que é um excelente deputado, ali a gente vê, vai fazer estudo sobre produtor rural, endividamento, tudo ele está envolvido, tudo ele está tomando frente, né? Parabéns ao deputado. Aí o que acontece aqui nesse caso? Quando você tem um endividamento dessa forma aqui, antigamente, até há pouco tempo atrás, o produtor, o que ele poderia fazer? Ir lá no banco e pedir, com base no manual do crédito rural, um alongamento da dívida. E todas as vezes, eu mesmo, 17 anos de advocacia, nunca tive um deferido no banco. Todos tivemos que levar para a justiça. E agora, com o entendimento da justiça de que o produtor rural,
que aí não fez opção em registrar como empresário, que não exerceu atividade durante 2 anos como empresário, poder fazer uso tanto da recuperação extrajudicial como da judicial, é um caminho viável até que seja feito, né, uma política econômica aí que abarque o problema, assim, que resolva o problema de uma vez, que seria um refinanciamento de todas as dívidas, não só da instituição financeira. Mas até lá, o produtor rural, ele consegue de forma segura usar essas 2 ferramentas. Eu aconselho, dependendo dos casos, a usar a recuperação extrajudicial, não a judicial direta, né? E aí a gente faz um trabalho complementar, que nós temos uma consultoria de gestão financeira também. A gente entra no negócio do produtor e não vai só ajudar ele a pagar as contas, nós vamos fazer o negócio dele melhorar, alavancar. Nós vamos implementar ali, nós implementamos no negócio do produtor, ferramentas de gestão financeira, de governança corporativa, né? Tudo isso para deixar o negócio da pessoa viável.